Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais com vocês e hoje o nosso tema vai ser de condensadores. É uma das partes básicas que nós temos lá no refrigerador, em alguns sistemas de refrigeração, e a função dele é primordial. Sem ele, nós não teríamos o sistema de refrigeração. Vamos lá, Marcelino, onde que fica um condensador num ar-condicionado? Em que parte? Fica dentro, fica de fora do ambiente refrigerado? Você sabe onde fica? Geralmente do lado de fora, onde é que fica mais fácil trocar o calor, não? E do lado de fora. E você lembra qual que é a função principal do condensador? Bom, até então condensar o fluido que está vindo, né, tá saindo no gás quente, e você quer que transforma ele líquido saturado novamente. Certo, certo. E nesse processo, o que está acontecendo? Está trocando calor, que você me falou. De que forma? Ele está perdendo calor, está trocando calor para o ambiente, do ambiente, está recebendo calor, perdendo. Ele está trocando para o ambiente, ele está trocando esse calor literalmente, tá mais quente, ele está soltando para o ar ao redor, imagino, por exemplo, como se fosse na convecção, um exemplo, né, alguma coisa assim. Não, isso aí. A gente tem o fenômeno da convecção, que está bem presente nessa troca de calor. Inclusive, hoje, na nossa aula de geração de vapor, nosso tema é convecção. Vocês vão ver que casa bastante. Vamos determinar aí como é que se calcula nosso coeficiente de convecção, que é o complicado. E olha que hoje nem vai ser a aula que vai ter um exercício de 1h30. Vai ser na outra aula ainda. Hoje ainda vai ser tranquilo. Então é isso. Sabemos o que é o condensador. Deixa eu escrever aqui. Se por um acaso minha tela tiver com algum atraso, ou vocês não estiverem vendo o que eu estiver desenhando, vocês me avisem aí que ontem eu estava com um problema. O condensador é um dos elementos de um sistema de refrigeração e a função dele é expulsar o calor, remover o calor do nosso sistema. Então, a expulsão de calor acontece por aqui. Isso aqui que é quente. Temos uma temperatura mais alta aqui. Vai chegar em alta pressão e temperatura a partir de todas as passadas que vai passar aqui dentro de um condensador. Você vai ter a condensação de algo que era vapor. Então, entra como vapor e sai como líquido saturado ou líquido comprimido. Essa é a função principal desse nosso condensador. E deixa eu perguntar para outra pessoa. João Vitor, você está aí? João Vitor? Ok, então vamos lá para o Matheus Nassif. Opa, boa noite. Opa. A gente viu aqui o que o condensador faz. E um evaporador? O que ele faz? Você sabe? Eu imagino que deva ser o inverso, né? Ele vai transformar a água em vapor. Talvez os restos, né, de água. E enquanto a troca de calor, como é que está acontecendo? É do ambiente para ele? É dele para o ambiente? Eu acho que ele libera o calor para o ambiente. Ele libera o calor para o ambiente? Ok. E onde que fica um evaporador na sua geladeira?
Ah, não sei. É aquele negócio que solta aquele ar quente nas laterais? É o que fica dentro do seu refrigerador. É aquelas placas que ficam lá no congelador, no refrigerador. É o que realmente faz o seu sistema ali estar trocando calor. É isso. Mas só que aqui você errou na hora de falar da troca de calor. Porque, pensa assim comigo. Qual que é o sentido do calor? É do mais quente para o mais frio ou do mais frio para o mais quente? Eu acho que é mais quente para mais frio. Sempre vai ser do mais quente para o mais frio. Essa é a troca de calor. E você vai colocar um alimento dentro da sua geladeira. Seu alimento vai estar na temperatura ambiente, digamos assim, 28 graus. Aí você quer colocar dentro da geladeira que vai chegar em 7 graus. E aí, quem que está trocando calor com o quê? É o evaporador que está cedendo calor ou é o alimento que está cedendo calor? O calor está saindo do alimento, sendo retirado, né, pelo equipamento. Exatamente, é isso. Então, o sentido do calor aqui no evaporador é que ele absorve o calor do exterior. No caso aqui, a gente pode ter um alimento do lado de fora, então a gente vai absorver esse calor. Beleza, vamos lá. Descobrir o que é, quais são os tipos. Depois eu vou falar com vocês sobre os que são resfriados a ar, sobre a capacidade de um condensador e aqueles que são resfriados à água. O que é um condensador? É um trocador de calor. Primeira coisa, a primeira divisão básica deles são trocadores de calor. Nós vamos ver também lá na disciplina de geração e distribuição de vapor um capítulo só de trocadores de calor. Então, o nosso condensador está englobado nisso. O refrigerante entra no nosso condensador, ele vem lá do compressor, numa alta pressão, numa alta temperatura, e vai trocar calor para que ele condense e depois ele vá para os outros componentes do nosso sistema. Se vocês lembram, quando a gente fala do nosso diagrama TS, vou aqui escrever um mini diagrama para vocês. Diagrama TS. Supor que Professor, num sistema de ar-condicionado, a evaporadora seria o que fica ali, o split dentro do lugar, e a condensadora é aquele equipamento que fica fora, pingando água? Isso aí. Na verdade, da condensadora você vai passar para uma válvula para retirar aquela água. Mas é isso. Dentro do nosso ambiente fica o evaporador, que é o seguinte, a gente tem lá algumas placas que são o evaporador, ali está passando um refrigerante numa temperatura bem mais baixa, aí você tem uma ventoinha, essa ventoinha vai trocar o calor do ar com aquilo que é o nosso evaporador e, consequentemente, vai abaixar a temperatura ali do local. Olha aqui, ó, esse aqui é o nosso gráfico. O compressor, ele está aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto. Por quê? Eleva a pressão e a temperatura. Ele chega aqui no nosso evaporador numa pressão alta, numa temperatura alta e no estado de vapor superaquecido. Entra. Só que aí ele vai passar por todas esses tubos que tem essas aletas, em alguns dos casos, para trocar calor de forma mais eficiente. E ele vai sair de uma forma diferente. Ele vai sair, olha aqui, ó. Vamos ver no gráfico?
A pressão, geralmente, num ciclo ideal, pode não acontecer uma queda de pressão, mas pode acontecer uma queda de pressão num ciclo real. Então, você pode ter uma queda de pressão, você tem uma queda de temperatura, e o principal, você saiu de vapor superaquecido e está chegando, provavelmente, em líquido comprimido. Isso aqui depende de cada diagrama que a gente estiver analisando. A gente vê aqui qual que é esse ponto. Se esse ponto estiver na região da esquerda, é líquido comprimido. Se estiver aqui na linha, é líquido saturado. Então, rejeitei o calor aí. Nós temos transferência de calor num condensador em 3 fases. Tem o resfriamento sensível do nosso gás, que entra lá superaquecido. Tem a transferência do calor latente na condensação e o subresfriamento do nosso condensado de forma sensível também. Vocês lembram o que era, né? Eu acho que eu expliquei isso para vocês. Tiago, o que era o calor sensível e calor latente? Você lembra? Alô? Alô, Tiago? Vinícius, foi mal, é porque eu tô com o celular no bolso aqui, escutando pelo fone, eu custei, peguei ela aqui. Pra te falar a verdade, essa parte aí eu tô com a memória meio fraca, viu? Eu entrei no meio da aula, não sei se você já passou hoje, mas eu não tô lembrando agora, não. Beleza. E Arthur, você consegue falar pra gente? Arthur também não deu. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para o Matheus Cândido. O desenho está bem explicativo. Matheus Cândido está aí. Opa! Opa! Você lembra o que era calor sensível e calor latente? Mais ou menos só. Me fala aí o que é o seu mais ou menos. O que você acha que seria o calor sensível? Uai, sensível? Deixa eu ver, hein? Peraí, pela imagem aí. Pelo que a imagem tem aí, quando algo recebe calor, que ele admite o calor, ele é sensível, né? E quando ele varia, esse calor é latente, é isso? Não, vamos olhar um pouquinho mais para o estado e para a temperatura. Aqui você está vendo na imagem que a gente tem 3 estados da matéria. Tem o sólido, o líquido e o gasoso. Dá para ver isso aí tranquilamente? Sim. E tem temperaturas diferentes. Dá uma olhada aí nas temperaturas. Então, tem algumas temperaturas. Agora, pensando só nesses 2 fatores aí, você consegue associar calor sensível e calor latente? Dá uma olhadinha aí com mais carinho nessa figura. Na verdade, um perde, outro ganha, né? Perde ou ganha o quê? Igual, né, nesse exemplo da água, e a água sai de 0 graus, né? Ela recebe o calor e vai para 100. Aí do latente, ela já muda seu estado físico, né? Beleza. Quando ela recebe mais calor. Vamos lá. Eu vou explicar, depois você vai explicar para a turma inteira de novo, para ver se você entendeu. Beleza. Nós temos aqui 3 estados: sólido, líquido
e gasoso. E temos temperaturas diferentes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O gelo, inicialmente, ele está a menos 20 graus Celsius. Está numa temperatura bem baixa. Ele vai receber calor sensível. O calor sensível faz com que o meu gelo saia de menos 20 e vai chegar em 0 graus. Só que ele é gelo ainda, correto? Olha aqui, ó. Isso aqui é gelo a menos 20. Isso aqui é gelo a 0 graus. Só, se vocês lembram bem, 0 graus é a nossa temperatura de fusão aqui do nosso gelo. Então, quer dizer que dá para eu ter gelo a 0 graus e dá para eu ter água líquida a 0 graus. Pode ter uma coexistência dos dois também. Mas só que para eu trocar de um para outro, eu vou precisar do calor latente. O calor latente, olha aqui o que ele fez com a temperatura. Nada. A temperatura é exatamente a mesma. Gelo a 0 graus e água a 0 graus estão na mesma temperatura. A única coisa que mudou aqui foi o estado da minha matéria. Aqui eu saí de sólido e aqui eu vim para líquido. Então quer dizer que o calor latente ele está relacionado com a troca de estado. Já pelo que a gente viu aqui antes, o calor sensível ele está relacionado com a troca de temperatura. Se eu só adicionar calor sensível em alguma coisa, eu não vou conseguir trocar o estado, porque eu preciso do calor latente. Vamos aqui, ó, seguindo. Vamos lá. Água está a 0 graus, água líquida. E recebe calor sensível. Sensível é aquele que vai fazer você trocar a temperatura. Então, eu vou sair de água a 100 graus e vou chegar em água água a 0 graus e vou para água a 100 graus. O que mudou aqui? Foi apenas a temperatura. O estado permaneceu o mesmo. É água e aqui é água. Mas espera aí. Se eu lembro bem, nas condições de pressão atmosférica, eu tenho que a temperatura de ebulição da água é 100 graus aproximadamente. E aí? O que eu vou pensar com isso? Então, dessa forma, nós temos que ter em mente que o calor latente é responsável pela troca de estado. Então, não adianta eu colocar mais calor sensível. Eu preciso de calor latente para sair da minha água a 100 graus e chegar no vapor a 100 graus. Mudou a temperatura? Não mudou. O que mudou foi apenas o estado. E, por fim, nós temos aqui o vapor a 100 graus e eu quero aquecer esse vapor. Vou aquecer o meu vapor a 120 graus. O que aconteceu aqui? Foi uma inserção de calor sensível, aquele que é pela temperatura. Matheus, conseguiu entender? Opa, claramente. Então explica aí para nós aí, resumidamente, o que eu falei. Vamos lá então, ó. Sensível é só a gente associar com temperatura e latente estado. No exemplo do gelo aí, ó, o gelo está a menos 20 e vai para 0. Mesmo ele recebendo calor, ele ainda continua no mesmo, só mudou a temperatura, mas ainda está no mesmo estado, está como gelo ainda. Aí, ele recebendo calor latente, ele faz a mudança do estado do sólido, né, para líquido. Então, para a gente ficar mais fácil de associar, é só associar calor sensível com temperatura, que muda só a temperatura, e para a gente fazer a alteração do estado, a gente usa o calor latente. Exatamente, muito obrigado. De nada. Então vamos lá. O que é calor sensível? Guardem isso. É a mudança de temperatura. ΔT. Calor latente
é uma mudança de estado da matéria. Vinícius, Sim. tem como a gente... Eu imagino que em qualquer fornecimento de calor, em sistema qualquer, por exemplo, o próprio fogo, né, que é um fornecimento de calor para um sistema, ele fornece tanto calor latente quanto calor sensível, né, simultaneamente. Sim, sim. A forma de calor ali Uhum. é misturada, né? Você Tem como precisa de... inserir só um? É separar os dois ou não? Os dois são Tem sempre... sim. Sabe como que você vai fazer isso? Se você tem um panelão e você coloca uma chaminha muito pequena, você não vai aquecer o, o, a água ao ponto dela chegar em ebulição. O que está acontecendo é só o fornecimento de calor sensível. Ah, sim. Então, no caso, isso teria mais a ver com o sistema do que com o fornecimento de calor em si. Isso. É, Muito mais com o sistema. A geometria Sim, do seu sistema tem total influência. Isso aí. entendi. Beleza. Que alguns tipos de condensadores que nós temos. Tem os tipos aqui resfriados a água e tem os resfriados a ar. Então, nos resfriados a água tem esse aqui, shell and tube, que é casca e tubo. Shell and coil, casca e serpentina. Tube em tube, tubo em tubo, um tubo dentro de outro. Nos condensadores resfriados a ar, a gente tem aqueles de circulação de ar natural, que a gente vai considerar convecção natural disso aí. E temos aqui o circulação de ar forçado. Circulação de ar forçado, a gente precisa de algum equipamento mecânico para forçar essa troca de calor. Lembrando, ó, condução, como que acontece, gente? É com o contato de molécula com molécula que tem mais energia, vai transmitindo energia, precisa de contato. Na convecção, nós precisamos do movimento de um fluido. Se não tiver movimento de fluido, não existe convecção. E a radiação é através do transporte de elétrons, íons ali das camadas. Espera aí, deixa eu ler aqui o que o Matheus Nassif escreveu. Para atingir o líquido comprimido ou vapor superaquecido, o que a gente varia é a pressão? Pode ser, claro, pode ser, mas pode ser pressão e temperatura, tudo isso influencia. Se você lembra lá do gráfico, a gente tem várias linhas de pressão. Para cada linha de pressão, é uma condição diferente de saturação que você precisa chegar. Então, por exemplo, numa pressão bem pequena, o que você vai precisar? Você precisa de uma temperatura um pouco menor para você chegar em vapor superaquecido. Agora, se você tiver numa pressão muito alta, você precisa de uma temperatura bem maior para chegar no vapor superaquecido. E isso aqui é T, ó. Isso aqui é a temperatura. Isso que eu estou falando. Pressão baixa, que eu vou colocar uma setinha. Essas são as pressões, tá? Essa aqui é a maior, essa aqui é a menor. Para eu chegar aqui em vapor superaquecido, nesse ponto, eu preciso de um certo nível de temperatura. Agora, se eu tiver uma pressão maior, para eu chegar em vapor superaquecido, eu preciso de uma temperatura bem maior. Aí a panela de pressão faz isso aí. Quem consegue me explicar o que a panela de pressão faz, baseado nesse gráfico? Panela de pressão, ela consegue aumentar a temperatura interna sem chegar no ponto de ebulição da água. No caso, aumentar, né? O ponto de ebulição da água aumentando a pressão. Exatamente. O que a panela de pressão faz, gente? A gente sai de alguma pressão atmosférica. Vamos supor isso aqui, ó.
Essa é a pressão atmosférica, aquela que você tem com a panela aberta. Você fechou a panela, você levou a pressão. Então, você vai ter essa pressão 1. O que vai acontecer? Para você chegar em vapor, você vai precisar de uma temperatura maior. Quer dizer que você vai cozinhar o seu alimento numa temperatura maior. Então, a possibilidade dele ficar mais macio ou cozinhar mais rápido é melhor, porque você aumentou a temperatura. Ok, vamos falar aí dos nossos condensadores refrigerados à água. Quais são os materiais que eles são geralmente construídos? Tem o aço, tem o cobre, tem o latão. Para os refrigerantes halogenados, e a gente utiliza o aço. Por exemplo, desculpa, gente, falei errado. O aço, cobre e latão a gente coloca para os halogenados. E para a amônia, que é altamente reativa, a gente utiliza o aço. Porque o cobre e o latão são atacados. Então, a gente não pode utilizar uma tubulação de cobre ou latão para amônia. Como que a gente vai escolher o nosso condensador? Primeira coisa, qual que é o tamanho da carga de refrigeração que você precisa? Qual o tamanho do local que você teve que considerar? Por exemplo, você está querendo dimensionar um ar-condicionado? Quantas pessoas vão ficar no local? Quantas máquinas tem ali? Quantas vezes você abre a porta? Tem incidência de sol ali dentro? Então, tudo isso são fatores para a gente dimensionar a carga de refrigeração. Mais para o final da disciplina, mais precisamente a última coisa da nossa disciplina, é a carga de refrigeração. A gente calcula a carga térmica de tudo e dimensiona qual a potência que o nosso sistema tem que ter para que ele atenda a nossa especificidade. Outra coisa, qual refrigerante que vai ter que ser utilizado? Por exemplo, se for amônia, eu já sei que vai ser de aço. Se for dos outros, eu posso utilizar o cobre, o latão, outra coisa. Mais uma coisa, a qualidade da temperatura da água de resfriamento. Gente, aqui eu estou falando que eu vou ter um condensador resfriado à água. É como se eu tivesse... Se eu tivesse, não. Eu tenho lá o condensador. Ele vai ter aqui várias passagens, vários tubos passando aqui. Entra vapor superaquecido. Tem que sair líquido comprimido. E para facilitar isso, o que está acontecendo? Eu estou colocando... A troca de calor vai ser com a água, ao invés de ser com o ar. Então, a temperatura que eu tenho essa água, quanto menor ela for, melhor vai ser para mim. Se por um acaso você tem uma água a 50 graus, vai diminuir a eficiência do seu sistema. Se você tem uma água a 20 graus, melhor para você. A quantidade de água que pode ser circulada, a disponibilidade de água que você tem ali, quanto de água que vai poder entrar ali dentro, o espaço que você vai ter, dependendo da sua aplicação, você não tem muito espaço, então você tem que adaptar um tipo de condensador. Quais são as pressões do seu sistema, tanto da lado da água quanto do refrigerante, para que você dimensione algo corretamente, para não ter nenhum vazamento, nenhuma ruptura. O custo, óbvio, sempre tudo isso a gente vai ter que levar em consideração o custo. A manutenção. A manutenção também. Eu tenho que limpar isso alguma hora. Não vai começar a gerar, digamos assim, uma sujeira ali dentro que vai bloqueando os meus canais. A gente vai chamar isso de incrustação. E para isso a gente tem que levar em conta que temos que limpar o nosso condensador. Torre de resfriamento é a água. A gente vai ver torres de resfriamento. Daqui a pouquinho nós já vemos ela.
Beleza. Então, o primeiro deles que a gente vai analisar é o Shell and Tube. Esse Shell and Tube é uma casca e tubo. Isso aqui não lembra o que para vocês? O que isso aqui lembra para vocês, gente? A gente viu isso aqui em outra matéria. Fala aí. O que isso lembra? Caldeira. Exatamente. E o princípio é idêntico ao da caldeira. Idêntico, idêntico. Aqui, elas vão ser construídas de tamanho de 3,5 até 35 mil quilowatts. O que vai acontecer é que o refrigerante vai condensar fora desses tubos e a água vai circular aqui dentro. Vocês lembram que tinham lá as aquatubulares, flamotubulares, não é? Então, aqui, nosso princípio é o mesmo. O nosso refrigerante fica aqui dentro e a água passa dentro dos tubos. A água vai circulando nisso aqui. E com isso vai trocando calor com o refrigerante, que ele vai sair do estado de vapor superaquecido e vai para líquido comprimido. Aqui está falando que ele circula internamente em circuitos simples ou multipasses. Multipasses é quando você vai e volta, diversos passes. Isso que significa. Esse tipo de sistema, você tem uma limpeza dele manual e a posição dele é horizontal. Como que você costuma limpar? Geralmente aqui você vai passar alguma escova que seja longa aqui dentro, ou você coloca também um sistema com um pouco mais de pressão de água aqui, para que tente desobstruir alguma coisa. Claro, sempre não pode exceder a pressão de trabalho, senão você vai danificar o sistema. Olha aqui como que ele funciona. Nós temos uma entrada dos gases. Então, chega aqui do condensador. Ó, o condensador está enviando o gás, o refrigerante, para cá. Chega numa temperatura alta. Olha aqui, ó, ele chegando. Temperatura de 40 graus. Temperatura alta. Ele vai passar por aqui. Notem que ele começa quente. Só que dentro nós temos a água. A entrada de água que está na temperatura mais fria. Nesse caso, olha aqui minha água na temperatura ambiente de 29,5 graus. Quer dizer que a minha água está fria, digamos assim, e o meu refrigerante está quente. O calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Então, à medida que vai acontecer nesses passes aqui, ó, você vai ver que a temperatura, vamos aqui, ó, temperatura ao longo da dimensão, aqui eu vou colocar X. A temperatura começa alta e depois vai caindo. Até chegar num ponto que a gente interessa, que é o ponto que a gente resfriou, quer dizer, a gente conseguiu resfriar o nosso refrigerante. Isso aí, 35, tá aqui. A hora que a gente conseguiu resfriar o nosso refrigerante. A água sai numa temperatura maior. Porque trocou calor, recebeu o calor todo do refrigerante, então ela vai sair numa temperatura maior. Beleza. Então tem aqui a Shell and Coil. Essa é o tipo que tem uma carcaça, ou uma capa involucra que ela tem, e dentro dessa capa nós temos uma serpentina. Essa serpentina pode ser de tubo liso ou tubo aletado. Me fala aí, Hugo, por que eu utilizo aleta em algum tubo?
Alô? Terra chamando. Vamos lá, então. Para o Lucas Tadeu. Estás aí? Aqui sim, Vinícius. Você sabe por que a gente coloca aleta em algum tubo, por exemplo, lá no radiador? Sei sim, é para dissipar o calor. Por que ele dissipa calor melhor? Porque ele tem mais área para trocar o calor com o ambiente. Exatamente, isso aí, muito obrigado. Oh. Então, nós temos uma aleta instalada nesses tubos para aumentar a área. Aumentando a área, eu aumento a troca de calor. Esse tipo aqui, ele é construído em tamanhos de 1,8 até 53 kW. Como que eles funcionam? A água de condensação vai circular através das serpentinas, então fica aqui nas serpentinas, enquanto o refrigerante fica na carcaça. É parecido lá com o outro, só que a gente trocou aqueles tubos por a nossa serpentina. Então aqui fica o gás, né? Que no final ele vai sair líquido. Então, depois ele sai líquido, aqui no final ele já está líquido. Só que no começo ele está gás. Lembrando que a nossa água fica aqui dentro. Então, ela vai trocando temperatura com o gás. A limpeza disso aqui costuma ser uma limpeza química. Você coloca um produto químico ali para atacar as incrustações e, dessa forma, você tira alguma oxidação, alguma coisa nesse estilo. Aqui nós temos o exemplo, que essa é a nossa serpentina. O nosso fluido refrigerante entra quente aqui dentro, só que ele vai diminuindo a temperatura até chegar em líquido. Já aqui na serpentina, nós começamos numa temperatura menor. Então, você está aqui numa temperatura menor, mas só que depois de algum tempo, sua temperatura da água vai aquecendo. Até que você chegue numa temperatura maior da água que está saindo aqui. Na verdade, eu fiz aqui o contrário, mas vocês ignorem isso aqui. Vai servir da mesma coisa. Beleza, então aqui é um corte desse tipo de condensador. Tem aqui saída da água do resfriamento, entrada de vapor refrigerante, entrada da água do resfriamento, saída do líquido refrigerante. Beleza. Então, esse aqui a gente chama ele de carcaça e serpentina. E também, nesses de água, nós temos o tube and tube, ou seja, tubo em tubo. Esse tubo em tubo são dois tubos, gente, um dentro do outro. Um fica dentro do outro, um vai correr com refrigerante, o outro vai correr com a água. Então, você vai ter uma troca de calor através disso. Enquanto a gente tem entrada aqui de refrigerante, o outro tem entrada, a saída de água, porque eles costumam ser contracorrente, então vou colocar aqui água. A água vai ser azul, refrigerante em vermelho. Vou falar que a minha água entra aqui e o meu refrigerante sai aqui. Então, quer dizer que o meu refrigerante entra aqui e a minha água sai aqui. É contracorrente, são opostos. A potência dele costuma ser de 1 até 180 kW. A água vai ficar no tubo interno, enquanto o refrigerante fica na direção oposta, no tubo externo.
Tá ventando. Dá para escutar o vento aqui? Montanha aqui tá alta, gente. Realmente aqui. Eu viajei, eu estava na praia, mas eu cansei da praia. Vim para as montanhas para ver se minha mente ficava melhor. E daqui a pouco eu mudo de novo também, porque eu canso rápido. A limpeza disso aqui pode ser mecânica ou pode ser natural, manual. Você pode colocar aqui uma pressão maior, você vai passar algum sistema aí para desobstruir alguma incrustação. Então, tem diversas formas. Esse aqui, mais um exemplo aí desse tipo de condensador para a gente. Um vai ter a entrada do refrigerante, o outro vai ter a saída da água. E o outro vai ter a entrada de água e saída do refrigerante. Agora vamos falar da capacidade do nosso condensador. Vamos falar um pouquinho de equação aqui. O nosso calor rejeitado no condensador, vocês lembram lá que a função do condensador é rejeitar calor. Então, isso é o principal. Então, esse calor rejeitado, QC, que é do condensador, pode ser determinado através de valores da carga do evaporador. Então, vai estar relacionado com o evaporador, que vai ser equivalente da potência que precisa para a compressão. Então, gente, quer dizer que eu consigo determinar a minha potência para compressão, que eu tenho que inserir no meu compressor, tanto de energia elétrica que eu preciso colocar ali, para fazer o meu sistema funcionar. E para eu calcular essa carga aqui do condensador, então vai ser uma parcela devido ao nosso evaporador e a parcela da compressão. Olha aqui, ó, o trabalho da compressão. Para eu determinar o trabalho da compressão, eu passo o que é para o outro lado. Mas vocês lembram, vocês já sabiam disso, a gente utilizou diversas equações. Vocês lembram lá que era Q quente menos Q frio era igual trabalho. E eu posso simplificar essa minha equação para aqui, ó, 1,1 a 1,35 da minha potência do evaporador. Mas por que eu estou utilizando um valor de 1,1 a 1,35? Quer dizer que eu estou pegando um valor de 10% maior do que isso a 35% maior do que isso. É devido a isso aqui que chama encrustação. Essa encrustação, eu já mostrei para vocês em outra disciplina também. Quando nós temos lá, por exemplo, um tubo. Esse é o tubo do seu condensador. Só que depois de algum tempo, vai acumulando incrustações aqui, ó, vai acumulando material que vai diminuindo a sua área e vai reduzindo sua capacidade de trocar calor, porque isso aqui vai servir como isolante. Então, começa assim, depois vai fechando cada vez mais, até o momento que entope. Então, esse é o fenômeno da encrustação. E para isso a gente leva em consideração de 10 a 35% maior do que o calor ali do evaporador. Beleza. A razão, o quanto de vazão de água que eu preciso nesse meu condensador, eu determino com essa fórmula. Então, tá aqui a minha vazão, metros cúbicos por hora. Poderia ser litros por segundo? Poderia. Ou litros por hora? Poderia. Mas aqui, nossa unidade, metros cúbicos por hora. Esse QC é o calor rejeitado do nosso condensador. Nós já vimos aqui como é que calcula ele. O ρ é a densidade da água. Geralmente é esse valor, costuma ser fixo. Cp é o calor específico da nossa água, pressão constante. Está aqui. TE é a temperatura que entra no nosso condensador, a água. Lembrem que nós estamos falando da vazão de água. Então, temperatura da água. Temperatura que entra da água e TS é a temperatura que sai.
Beleza. A gente tem uma condução de calor através das paredes do condensador. Porque está em contato direto. Se tem contato direto, vai acontecer transmissão de calor por condução. A capacidade de um condensador, a gente vai poder calcular através do coeficiente global de transferência de calor. Eu falei desse coeficiente global de transferência de calor com vocês lá em geração de vapor. É aquele coeficiente que a gente engloba convecção, condução, radiação, tudo junto. Ele é global. Então, a gente está considerando toda a troca de calor possível no nosso elemento ali, no nosso sistema. Então, e isso vai ser importante. O U, nós já vimos como é que calcula isso, gente. Lá na disciplina de geração de vapor. O U, nós sabemos. Tem A, que é a área da superfície do nosso condensador, é a área que vai trocar calor. Então, vocês concordam comigo? Olha aqui a explicação das aletas, gente. Se eu incremento a área, eu incremento a capacidade do meu condensador. Eu incremento a quantidade de calor que ele vai trocar. E aqui o LMTD é a diferença de temperatura média logarítmica entre o meu refrigerante de condensação e o meio de condensação. Eu vou fazer uma troca logarítmica, ou seja, enquanto uma temperatura vai cair, por exemplo, esse aqui é o refrigerante, a temperatura da água vai subir de forma logarítmica. Por isso a gente calcula esse LMTD, que é a troca de temperaturas. Qual que é a distribuição das temperaturas ao longo dessa troca? Através desse LMTD, a gente calcula isso. Beleza. Aqui eu tenho para vocês um gráfico da distribuição das temperaturas ao longo de um condensador resfriado. Água que seja real e um simplificado. Olha aqui. Nós temos aqui a temperatura do nosso sistema. E tem aqui o que a gente vai considerar a temperatura da água. Olha aqui o que está acontecendo com a água, gente. A água começa numa temperatura menor. Só que depois de trocar calor com o nosso refrigerante, ela vai subir de temperatura. Vai terminar numa temperatura um pouco maior. E aqui o caso real e caso simplificado é por conta disso. A gente considera essas temperaturas aqui de uma forma mais simples para que a gente possa trabalhar. Um é o caso real, o outro caso ideal. Vejam aqui, ó, que nesse caso, quando está acontecendo a condensação, idealmente a gente vai falar que a temperatura é constante. Ela não é constante, mas a gente considera para simplificação. Aquele LMTD, que é a diferença média logarítmica, a gente calcula através disso aqui. Então, vocês lembram lá a temperatura que entra, a temperatura que sai, temperatura de condensação. E através disso tudo, nós calculamos o LMTD. É isso aí. Nosso coeficiente global de transmissão ou de transferência de calor, assim como mostrado para vocês lá na disciplina de geração e distribuição de vapor, aqui vai ser dado através de uma relação das áreas, com coeficiente de convecção, com coeficiente aqui, com a espessura de uma parede, a condutividade térmica de alguma coisa, esse R vai ser um fator de incrustação do lado da água, para você ver se tem muita incrustação ali dentro. Esse φ aqui é uma eficiência da aleta. Então, cada desenho, cada geometria de aleta tem uma eficiência. E, por exemplo, se não tiver aleta, a eficiência é 100%. Então, a gente coloca 1 nesse valor. Então,
O zero é o coeficiente global de transferência baseado na superfície externa, porque O é de outside, então, superfície externa do seu trocador de calor. AO sobre AI é a relação entre as áreas externa e interna do tubo. HW é o coeficiente de convecção, ou coeficiente de filme interno. RW é o fator de incrustação. O T é a espessura da nossa parede, ali do tubo. O K é a condutibilidade térmica do nosso material desse tubo aqui. Essas relações é da área entre a superfície externa e a superfície que é circunferencial média da parede metal do tubo. Então, a gente faz uma superfície média de uma da externa e da interna e calcula, tá aqui. E HR é o coeficiente externo do lado do refrigerante. Então, tem uma troca de calor diferente, tanto do lado da água quanto do lado do refrigerante. Ok. Para condensadores, onde que o nosso refrigerante vai fluir dentro dos tubos, a nossa equação vai poder ser reescrita dessa forma. Então, vai ficar um pouquinho mais simples. A gente tirou lá as aletas, e então, tirar alguns coeficientes, e por isso a gente sobra com esse coeficiente global de transferência de calor. Ok, vimos aí sobre os condensadores do tipo resfriado a água. Agora a gente vai ver um pouquinho dos condensadores que são resfriados a ar. E aí, gente? O que vocês acham? Qual que pode ser mais eficiente? Aquele resfriado a água ou aquele resfriado a ar? E por quê? Alguém consegue falar? A água tem uma capacidade de troca de calor melhor. Então, se for a mesma quantidade do fluido ali, eu diria que a água é melhor. Esses condensadores resfriados a ar, eles ficam numa faixa de 3,5 até 351 kW. Esse aí é o range dele. O calor específico do ar é pequeno. Por isso que eu tinha perguntado isso para vocês. Qual que vocês achavam melhor? Porque o calor específico do ar é pequeno. Quer dizer que você precisa de uma quantidade muito grande de ar para que você transfira uma quantidade de calor. Essa é a diferença. O calor específico da água é bem maior, por isso ela consegue trocar melhor calor. Eu posso ter dois tipos de transmissão aqui de circulação de ar, que é a natural e a forçada. E posso ter configurações em cascata também. Que é um exemplo de condensadores que são resfriados a ar. E aí, gente, me fala aí, vamos ver, quem vai falar comigo? O Lucas Máximo, você tá aí? Daniel, você tá aí? Opa, tô sim, professor. Beleza. Você lembra aí como é que funciona o radiador do carro, mais ou menos? Você sabe como é que funciona? E por que ele é um tipo de trocador de calor resfriado a ar e não a água? Eu acredito que por conta da posição que ele fica ali no motor, ele recebe o ar logo de frente ali, numa velocidade considerável, então acho que devido a isso ele consegue trocar calor melhor, numa velocidade maior do que a água.
Mas me fala, mas não fica água lá dentro? Sim, fica água também. Mas e a água? Por que não é resfriada a água se ele trabalha com água ali dentro? Aí a água eu já penso que seja para auxiliar nessa troca, porque o motor esquenta bastante. Então tem que ter um sistema, entre aspas, bruto, né, para resfriar. Agora pensa aqui comigo. Você tem um refrigerador. Qual que é o fluido que fica dentro do refrigerador? Fluido refrigerante. Exato. Agora, qual que é o fluido que fica dentro de um carro, no radiador? É água. Então, é exatamente o pensamento que a gente tem. O fluido de trabalho do radiador é a água, mas o meio de troca de calor é ar. Então, o ar vai trocar o calor ali com o nosso sistema, mas o fluido de trabalho é a água. Independente lá de se a gente estivesse olhando o refrigerador também, que trabalha com refrigerante, mas é resfriado a ar, ali atrás da geladeira. Mesma coisa. Então, esse aqui são alguns tipos de condensadores a ar. Esses aqui, ó, condensadores de convecção forçada, de movimentação, circulação forçada, porque tem esses equipamentos mecânicos, essas ventoinhas. E aqui, ó, o nosso radiador também tem isso. Ele tem presente uma ventoinha, só que essa ventoinha aí, ela só é ligada em momentos específicos, quando o nosso fluxo de ar na frente do carro não é o suficiente para que você consiga trocar calor com o seu fluido de trabalho. Idealmente, você nem precisa ligar ela. Se você tiver, por exemplo, numa rodovia, numa velocidade que não seja tão alta, com fluxo de ar ok, você não vai escutar essa ventoinha ligando. Se você escutar ela ligando quando você tem muito fluxo de ar, você pode pensar assim, olha, tem algum problema no meu sistema, ou eu estou andando muito rápido, alguma dessas opções. Aí você está atrás de um caminhão durante muito tempo, aí seu carro começa a aquecer, o motor começa a esquentar. Por conta disso, o fluxo de ar ali não está sendo suficiente para você trocar calor. Ok. A gente pode ter serpentinas ali dentro, igual o radiador, todos aqueles tipos ali que eu mostrei para vocês têm serpentinas. Elas podem ser construídas de cobre, pode ser de alumínio ou tubo de aço, que fica entre 6 a 20 milímetros de diâmetro, ali as serpentinas. As aletas são feitas da mesma coisa, para aumentar a nossa área, e a gente coloca elas geralmente de alumínio. Eu, por exemplo, uma vez eu tive um problema com o carro meu. Ele tinha um problema de muito tempo, eu não sabia o que era, eu sempre tinha que completar a água. Nele, ele aquecia muito rápido. Aí teve um dia lá que estourou a parte de cima do radiador, então vazava água, que é uma beleza, tive que ir de guincho. Aí eu descobri lá que, só nesse dia que eu tive a curiosidade, né, eu fui pegar o radiador e eu amassei os negócios tudo porque era de alumínio e era fininho. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vocês podem ver que geralmente é feito de alumínio. Pode ter de cobre, pode ter de aço também, mas só que o alumínio é mais comum. O espaçamento que a gente coloca entre cada uma dessas aletas aí pode ser de 8 a 18 aletas por polegada. Lembrando que uma polegada é 25,4 milímetros. Beleza. A gente tem aí para um condensador que é resfriado a ar, tem uma relação que a gente vai definir do tamanho da nossa área, da face de troca de calor, e a quantidade de ar que circula ali. Normalmente, as velocidades que a gente recomenda para o nosso projeto vai ficar entre 2,5 e 5 metros por segundo de ar, para que funcione.
Então, para a gente calcular isso, a gente tem como definir isso aqui, ó, setando a velocidade, dá para a gente calcular a vazão de ar ou a área da face que a gente precisa. Por exemplo, você sabe lá o local exato que vai ficar o seu refrigerador. Você sabe que tem uma quantidade de ar disponível ali, uma vazão de ar disponível durante o ano. Você consegue medir isso. Medindo isso, a velocidade e a vazão de ar, você vai lá e calcula a área de troca de calor que você tem que ter no seu condensador. Beleza. Eu posso também calcular aqui a vazão volumétrica de ar através dessa equação, que esse é o calor rejeitado lá do nosso condensador, é a capacidade do nosso condensador. A gente já viu como é que calcula isso. Rho do ar, aqui não é da água, mas é do ar. Cp é o calor específico do ar, vejam que é menor que da água. T é a temperatura do ar entrando no condensador, e Ts é a temperatura do ar saindo do condensador. Mais uma coisa importante que nós temos que ter em mente aqui é o controle da pressão da nossa condensação. Por exemplo, em instalações que fica ligado 24 horas por dia, ali o nosso sistema de refrigeração, em regiões que o nosso ar ou a água que alimenta o condensador tenha temperaturas muito baixas, por exemplo, está 24 horas do tempo ligado e o sistema não para, não tem algum controle muito bom, e por isso as temperaturas cada vez vão ficando menores, e menores, e menores, e menores, e menores. Chega um ponto que vai gerar o congelamento. Essas baixas temperaturas e baixas pressões vão gerar o congelamento, tanto do seu condensador quanto ali do seu evaporador. A gente tem que ter cuidado, ter um controle da pressão do seu sistema para não deixar a sua pressão ficar muito baixa. Se a pressão fica muito baixa, aí fica complicado ali para a gente. Pode ter o congelamento mais fácil. Beleza. Para condensadores que são resfriados a ar, a gente pode ter alguns métodos para controlar essa pressão. Tem o controle por operador de pressão, que é um registro, é simplesmente abrir e fechar ali a vazão, para que você tenha mais ou menos pressão no seu sistema. Você tem um controle por alagamento. Esse controle por alagamento é você permite que o seu sistema se alague com líquido para que ele tenha uma pressão menor. Tem um controle cíclico do ventilador, que a gente vai variar ali o nosso ventilador, ele vai funcionar alguma hora ou não vai funcionar em outra hora, ou você vai variar a velocidade do seu ventilador. E tem esse aqui, controle de pressão por várias lâminas. Aqui você controla abrindo ou fechando essas lâminas para ter uma pressão maior ou menor. O controle por alagamento, que está aqui nessa figura, ele tem como base o controle da quantidade de refrigerante no condensador. Então, a gente coloca mais ou menos refrigerante. Se coloca mais refrigerante, quer dizer que ele vai estar inundado ali com o nosso refrigerante e vai trocar calor de uma forma, assim, não ideal, porque tem tanto refrigerante que ele não consegue trocar o calor de uma forma ideal. Aí, dessa forma, você evita o congelamento. Esse nível do refrigerante, ele é controlado por uma válvula reguladora, de acordo com a mínima pressão de condensação. A gente sabe qual que é a pressão mínima que a gente pode chegar. A gente ajusta essa válvula para isso, e aí a gente faz esse sistema funcionar, colocando mais ou menos refrigerante ali na condensação. Olha aqui, ó, cada um desses elementos. Número 1 é o nosso tanque de líquido para o controle de condensação. Número 2 vai ser nossa válvula do tanque para abrir ou fechar. Número 3 é o nosso filtro secador. Número 4, nosso visor de líquido, para ver se tem muito líquido aqui na nossa linha.
A gente tem lá na faculdade uma bancada que dá para ver isso tudo. Tem todas essas válvulas lá, dá para a gente ver todos esses elementos. 5 é a nossa válvula de expansão. Está aqui ela. Nosso número 6 é a válvula solenoide. Nosso número 7 é a válvula do diferencial de pressão. Ela está aqui. O número 8 é a válvula de regulação de pressão. Cadê? Achei. Número 9 é o nosso pressostato de alta pressão. O 10 é o pressostato de baixa pressão. Então, vejam que um está na entrada do compressor, o outro está na saída. O de alta está na saída, de baixa está na entrada. O 11 é o nosso manômetro. Cadê o manômetro? Está aqui. O 12 é o manômetro de baixa. O 13 é a nossa válvula de serviço. Está aqui para liberar do nosso compressor. O 14 é a de sucção, tem a de descarga. Aqui é a descarga, aqui é a sucção. 15 vai ser a nossa linha de líquido. Então, é toda essa linha aqui. 16 é a nossa linha de descarga. Cadê? Está aqui, ó. Essa é a nossa linha de descarga. 17 é a nossa linha de sucção, beleza. 18 é o isolamento da nossa linha de sucção. Deu o nosso 18. Está aqui. E o 19 é o compressor. Agora sim, vamos lá falar das torres de resfriamento. A torre de resfriamento utiliza água, mas utiliza o ar também. Porque a água é o fluido de trabalho. O ar é o meio com que ela vai trocar o calor. Como que vai funcionar uma torre de resfriamento? A água que vem quente, porque passou lá dentro da nossa indústria, trocou calor com diversas coisas, você quer resfriar a água ali do seu sistema. E com isso, ela entra aqui na nossa parte superior. Ela entra aqui na parte superior, quente, numa temperatura maior. Vai ser distribuída através aqui de alguns canais. Então, tem uns biquinhos aqui para a gente distribuir. Pode ser por meio de gotejamento ou de outras formas. Por bicos de pulverização. Então, por gravidade, então vai caindo. Então, vai ter uma água quente no início. O que vai acontecer é trocar calor com o ar. Então, o ar está aqui presente, trocando calor com essa água. O que está acontecendo com a água é o seguinte: você está vaporizando uma parte da água. E quando você vaporizar a água, você diminui a temperatura do seu sistema. Alguém sabe por quê? Vamos lá, Vinícius Mateus. Vinícius Silveira. Estou tentando pensar aqui, mas eu não consegui pensar em nada, não. Vamos lá. Vamos analisar a molécula, a partícula, o que está acontecendo ali com ela. Quando ela está... Lembra lá daquele site que eu acessei com vocês e mostrei todos aqueles processos lá de troca de temperatura e estado? E fala aí comigo, o que acontece quando... O que acontece com as partículas quando elas estão no estado sólido?
As moléculas ficam mais juntas, mais próximas. Beleza. E no estado líquido? Elas já se afastam um pouco, né? E quando elas estão no estado gasoso? E ela já fica bem mais separada, né? Vibra mais. Uhum. Se vibra mais, me fala, qual dessas três aí tem mais energia? Vapor. Correto. Então, se você vaporiza a água, você está perdendo a molécula, a partícula que tem mais energia. Você consegue agora associar por que eu diminui minha temperatura ali? Mais ou menos, deu pra entender um pouco. Mas, Vamos lá. tipo assim, o que sobra ainda? Se ele vaporiza, Aqui. o que vai sobrar? Como assim? Não, vaporiza uma parte. Eu tenho lá, minhas moléculas estão entrando no meu sistema. Elas estão com alta energia. Mas tem muita, tem muita, tem muita. O que acontece? Uma dessas duas aqui vai vaporizar. Então, é como se as duas estivessem juntas. Essa aqui transferiu energia para essa ao ponto que ela vaporizou. Então, quer dizer que essa aqui virou vapor. Só que essa, ela perdeu um pouco de energia, agora ela vai virar líquida. Porque tem um pouco menos de energia, que foi transferida para outra que ela vaporizou. Então, o seu sistema, que era disposto de muitas partículas ali de água, tinha umas que ficaram mais energizadas que as outras e vaporizaram. Quer dizer que sobrou as que tinham menos energia. Por isso que a temperatura aqui vai diminuir. E você vai, então, consequentemente aqui com a troca de calor com ar, você vai chegar na temperatura mais baixa. Aí, exatamente por isso, deixa eu ver se tá na próxima slide ou não. Não, não tá. Cadê? Tá aqui. Deixa eu pular uns slides primeiro. Essas nuvens aqui são o que, gente? Agora que vocês sabem isso. Fala aí. Vapor, né? O vapor que tá saindo para poder resfriar o que sobra lá. Exatamente, são vapores da água. Ok, então vamos lá, ver a configuração disso. Nossa água quente, em contato com ar, vai trocar calor e massa, e uma pequena parte da nossa água vai ser evaporada. Depois que ela for evaporada, vai causar o resfriamento, porque as partículas com mais energia foram evaporadas. E me fala aí, vamos ver, quem vai me falar isso? Ô, Vitor. Oi. De acordo com a densidade de uma partícula, ou a temperatura de uma partícula, o que tende a subir, o que tende a cair? Uma partícula que é mais densa, ela tende a fazer o quê? A descer, né? E o vapor, ele é mais denso ou menos denso? Menos denso. Então, por isso que ele vai subir. Então, a saída dele vai ser lá por cima da nossa torre de resfriamento. Valeu. Beleza. Então, a gente coloca instalado lá no topo da nossa torre um ventilador que vai promover a retirada do ar que está saturado com vapor de água ali, para você trocar o ar que está meio quente, né? Junto com o vapor d'água. Beleza, então isso aqui, eu acho que deu para entender como é que funciona. Onde que a gente coloca torres de resfriamento? Pode ser instalações frigoríficas, porque são maiores, instalações de ar-condicionado maiores, indústrias químicas, indústrias alimentícias, automotivas, indústrias em geral, fundição, processo plástico, e também
utilizamos de torres de resfriamento em usinas de geração de energia. Isso é muito comum. Você dá uma passada para olhar uma usina nuclear, você vai ver uma torre de resfriamento enorme lá. Então, esse aqui é um exemplo de torre de resfriamento, e esse aqui também é um exemplo de torre de resfriamento. Depende da proporção. Essas aqui devem ser para geração de energia. Ô Vinícius, Sim. eu não entendi direito, tipo, qual que é a função delas. Vai servir para resfriar lá dentro do... vai estar dentro do sistema de resfriamento, por exemplo, de câmara fria, sei lá, ou como que vai funcionar, por exemplo, em frigorífico? Não, em frigorífico é que você tem que ter, por exemplo, uma troca intermediária. Você quer chegar em temperaturas muito baixas. Mas se você trocar temperatura só com ar, você não vai conseguir chegar na temperatura muito baixa. Então, você vai colocar como se fosse 2 condensadores. Um para trocar temperatura com a água, que entra lá naquele nosso sistema que a gente viu antes, e o outro da água com o refrigerante. E, ó, basicamente isso aqui que a gente viu. Então, a água que passa aqui dentro, ela vai ser resfriada na nossa torre de resfriamento. E o refrigerante é resfriado dentro de algum sistema. Ah, tá, entendi. Então, é como se a torre fosse tipo um condensador secundário, né? De todo jeito vai ter um outro condensador de um desses 3 modelos lá que a gente viu. Exatamente. É um condensador do condensador. Beleza, valeu. Só para citar exemplos de torre de resfriamento, acho que quase toda indústria maiorzinha deve ter uma, né? Na Minas Mais, ali na Predileta, lá tem algumas torres de resfriamento da água que participou do processo na autoclave. Então, as latinhas ali de milho, elas entram dentro da autoclave, fecha a autoclave, ali eles ficam lá por um período para cozinhar o milho, para esterilizar a lata. Uhum. Quando depois do processo a água vão para as torres de resfriamento para retornar, né? Para retornar às autoclaves. Uhum. Já vi muito dessas torres, toda na porta assim, se reparada para ver. Isso mesmo, nessas indústrias aí todas têm, e nesse caso o fluido de trabalho é a água, aí já não é o refrigerante, porque aí é a água que vai ter que ser aquecida para um autoclave, isso se conecta totalmente lá com a nossa matéria de geração de vapor, aí a gente vai precisar resfriar isso aí, resfriando através das torres de resfriamento. Vamos ver aqui. Ar-condicionado indiano? Não. O que é um ar-condicionado indiano, Marcelo? É tijolo, água e ventilador. Tijolo? Espera aí, eu vou pesquisar. Tijolo, água e ventilador, cara. Nossa, tava na primeira coisa que eu pesquisei ar-condicionado, já apareceu indiano aqui. Tá, mas e como que você faz para movimentar a água ali dentro? Você sabe? Ele pegou, não sei não. Que essa eu também não sei, porque pelo que eu estou entendendo aqui, é quase a mesma coisa que o meu climatizador aqui faz. Eu tenho um climatizador aqui do meu lado e ele faz praticamente isso. Ele
succiona o ar aqui da parte de trás, passa numas aletas aqui, como se fossem umas aletas de pano, que elas ficam úmidas, e a partir disso você tem uma troca de temperatura aqui com a água, porque a água vai ser vaporizada, mesmo conceito que eu falei com vocês aí da torre de resfriamento. A água vai ser vaporizada um pouquinho, então quer dizer que uma quantidade da água que está aqui dentro, ela perde energia, porque quando ela vaporiza, as partículas mais energéticas são liberadas, ficam as partículas menos energéticas, e com isso você consegue trocar um pouco de temperatura. Agora, não é muito assim também não, gente. Melhora, mas não é tanto assim não. Então, por isso que eu também não acredito muito aí que seja diferente de um climatizador, não. Esse ar-condicionado índio. E assim, por que utiliza o tijolo? É o mesmo conceito que a gente tem ali no filtro de barro, que é inclusive o que tem aqui em casa. Por que a água fica geladinha dentro do filtro de barro, fica fresquinha? Quem sabe? Vocês já sabem, gente, é só falar. E aí, gente, por que a água fica boa de beber no filtro de barro? Quem sabe? Já falei para vocês, a gente já discutiu isso 10 vezes. Vamos lá. Acho que é por causa da porosidade, né, do barro, que faz a troca de calor. E se o seu ambiente tiver a 40 graus? No caso, o material ele é isolante, não? Não, mas Aquele é um tipo de cerâmica, ele é isolante. Não, calma aí. Nós temos duas coisas. A cerâmica pode ser isolante, mas tem poros também, que nem o Vitor falou. Mas e aí? Mas nesses poros aí... Não, esquece. Eu acho que vai na linha do material ele ser isolante, aí ele não deixa que a água esquenta. Não é essa linha. Por causa da porosidade do filtro, parte da água pode passar para a parte de fora do filtro e evaporar. Isso meio que resfria a água. É alguma coisa assim, não é? É exatamente isso, gente. É a mesma coisa que eu estava falando com vocês. É o mesmo princípio da torre de resfriamento. Você vai ter as partículas mais energizadas passando ali nos poros. Então, você vai liberar um pouco de vapor, digamos assim, do seu filtro. E, com isso, você fica com as partículas menos energizadas dentro do filtro. Então, a temperatura diminui. Então, é a mesma coisa que eu te falei. Não é porque se seu ambiente tiver 45 graus, a temperatura do seu filtro vai estar um pouquinho menor. Por conta disso. Os filtros ficam mofando externamente, é por conta da água, né? Material orgânico, é impossível não mofar. Então, por causa disso. Beleza. Vinícius, eu Sim. coloquei aí no chat aí a explicação de como que funciona aquele ar-condicionado indiano. E é basicamente a mesma coisa do filtro de barro. E por isso que eu tinha falado com vocês do barro, né? Porque o barro tem essas propriedades muito boas. Disso, de ter esses poros, de você conseguir conduzir um pouco da sua água por ele, né? Para você vaporizar. Depois eu vou dar uma lida nisso aí com mais atenção. Beleza, eu posso ter uma ventilação natural ou atmosférica na minha torre de resfriamento, uma corrente de ar forçada
uma corrente de ar induzida. Beleza. A torre atmosférica, a gente coloca ela geralmente na cobertura de algum local, na cobertura de um prédio, uma instalação, de um edifício de ar-condicionado. Ela tem que ficar muito bem localizada, porque ela tem que receber a incidência dos ventos. Então, a direção predominante dos ventos tem que ser a entrada de ar para que a gente troque calor no nosso sistema de torre de resfriamento. Isso é aquele sistema atmosférico natural. Então, a posição dela é o principal aqui. Se colocar numa região que não tem vento, você não vai ter eficiência. Se você colocar numa região que tem parede em volta, que tem outros equipamentos em volta, você não vai ter eficiência. Então, isso é o principal. Tem a torre de ar de corrente de ar forçada. A gente coloca em qualquer ponto do prédio, né, porque a corrente é forçada, precisa de um equipamento mecânico para isso. Então, tem um ventilador na parte lateral. Então, esse ventilador vai induzir o ar ali dentro para trocar calor, para fazer com que isso funcione. Qualquer lugar você pode colocar. Mas é claro que você não vai querer colocar num local que seja totalmente abafado, né? É melhor você colocar num local mais arejado. E tem a corrente de ar induzida, que ela tem que ser instalada, de preferência, na cobertura do prédio. Ao invés dos ventiladores serem na lateral, nós temos ventiladores aqui acima dos borrifadores. O que a gente faz? Promove o efeito natural. Então, a gente induz um efeito natural das partículas menos densas, que são as partículas de gás, subirem, e as partículas mais densas, elas descem. As partículas menos densas que vão ser induzidas para subir e sair. Ok. Posso calcular a quantidade de calor cedida ao ar por uma partícula de água através da variação da entalpia do meu sistema. Então, dQ é a quantidade de calor em watts, H é a entalpia do ar, do ar saturado, que ele entra saturado, quente, e depois ao que ele sai, ar não saturado. O delta é um coeficiente de evaporação, que vai depender de condições de escoamento, ali pode ser laminar, turbulento. ds é a superfície da partícula de ar. A diferença entre as entalpias do ar, tanto na entrada quanto na saída, vai depender da queda da temperatura da água na entrada e saída e a relação dos volumes ali. Olha aqui, ó, como que a gente calcula isso. Entalpias tem a ver com troca, tem uma troca ali dentro do nosso sistema. A gente está trocando calor. Então, a entalpia de ar na entrada com a saída vai estar relacionada com o volume de água que é pulverizado ali dentro, o volume de ar que entra, a temperatura da água na entrada e a temperatura da água na saída. Ok, tem mais uma coisa interessante aqui, ó. Temperatura de bulbo úmido do ar, do ambiente, vai ser o limite mínimo que a gente pode resfriar a água de circulação no resfriador. Alguém sabe o que é temperatura de bulbo úmido? Vocês conseguem sentir ela tranquilamente aí. Vocês conseguem sentir ela agora. Se eu falar aí para vocês, se vocês abrirem a janela. Alguém sabe? Olha lá. Temperatura de bulbo úmido é aquela que... Vocês sabem quando vocês saem da piscina? Você pula ali na piscina, beleza. Você saiu da piscina, você vai sentir um frio imenso em contato com o ar. Aquela é a temperatura de bulbo úmido. Porque você está coberto, você está todo umidificado. Então, você vai ter uma camada de água separando você
ali do vento. E com isso, você está sentindo uma temperatura um pouco menor, de acordo ali com o calor específico da água que está te envolvendo. Então, essa é a mínima temperatura que a gente chega. Temperatura de bulbo úmido. Então, resfriar mais do que ela, você não vai conseguir. É o nosso limite. Então, a gente com isso vai determinar uma coisa que chama approach. A aproximação vai ser a temperatura da água resfriada menos a temperatura de bulbo úmido do nosso ambiente. Quanto maior esse approach, aquele A lá, tanto menor pode ser o nosso resfriador, pois maior será a diferença de entalpias. Então, quanto maior isso, menor vai ser o nosso trocador de calor, menor vai ser o condensador. A seleção correta dessa torre de resfriamento vai depender da nossa carga térmica, igual lá a gente já tinha falado, a temperatura de entrada da água. Então, se a temperatura vier muito quente, você vai precisar de um sistema um pouco melhor. A temperatura de saída da água. Então, se, por exemplo, a água entra a 80 graus, mas ela tem que sair a 30, é difícil. Então, você tem que ter um sistema muito robusto para isso acontecer. Caso contrário, você vai gastar muita energia com isso. E a temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. A temperatura de bulbo úmido depende da temperatura ambiente também. De acordo com experiências aí na área de refrigeração, nas instalações de ar-condicionado, a gente tem que utilizar esses seguintes valores. O nosso approach fica de 3 até 5,5 graus Celsius. A nossa diferença das temperaturas aqui, tanto de entrada de água quente e saída de água fria, fica entre de 4 a 5,5 graus. Então, vocês vejam que a diferença é bem pequena, a gente troca pouco calor. E a água de circulação ali dentro fica de 0,68 até 1,36 metros cúbicos por hora por tonelada de refrigeração. Eu posso definir aqui a capacidade de refrigeração, a capacidade de resfriamento de uma torre. Então, essa capacidade, que é esse P, vai ser função da densidade da água. O QAG é a vazão da água circulada na nossa torre. CP é um calor específico da água. T é temperatura de entrada da água. E TS é temperatura de saída. Então, com isso, a gente calcula a capacidade. Isso aqui é um exemplinho bem simples, olha aqui. Considere que uma torre de arrefecimento que opere com a vazão de 2.000 litros de água por hora e que o diferencial de temperatura de sua entrada e saída seja de 7 graus. Então, ΔT 7 graus. Calcule a capacidade da torre de arrefecimento em TR, tonelada de refrigeração. Isso aqui são os dados para a gente. Calor específico, o que é uma tonelada de refrigeração? Então, o Q da torre vai ser MC ΔT. Isso aqui está relacionado com troca de calor, já que tem diferença aqui de temperatura, pode ser o calor sensível. Então, MC ΔT, vocês já viram isso em física também. Com isso, a gente vai calcular, aqui, colocar a massa da água, a gente vai colocar em quilogramas por segundo, transforma de litros por hora para quilogramas por segundo, através da densidade da água. O Q da torre, então, vai ser a massa da água em quilogramas por segundo, C da água está aqui, e a diferença de temperatura. Então, com isso, a gente acha que a capacidade de resfriamento da nossa torre é de 16,27 kW, ou 4,62 toneladas de refrigeração. Simples. Então, por fim, aqui já está acabando. O local que você vai instalar essa torre tem que ser bem ventilado. A instalação não pode provocar problema de ruído, para você não atrapalhar ali os trabalhadores, não gerar problema de insalubridade. Insalubridade, né? O local tem que estar protegido de gases de exaustão. Então, a gente não pode ter altas temperaturas perto disso aqui.
O local tem que ser mais limpo, não pode ser sujo, para você não contaminar a sua água, seu fluido de trabalho, para não gerar mais incrustação. Tem que estar o mais próximo possível da máquina de refrigeração, porque durante as linhas de transporte nós perdemos muita coisa, tem perdas de carga nas linhas de transporte. Então, quanto mais próximo, melhor. Deve apresentar fácil acesso para os serviços de instalação e manutenção de inspeção. Temos que lavar isso, né? Então tem que ser fácil de lavar e fazer manutenção. Os parafusos de fixação devem estar firmemente chumbados para não ter vibração. Outra coisa, as torres têm que estar niveladas, o tanque de água da nossa torre tem que estar num nível superior ao da sucção da bomba, para facilitar. A bomba vai estar num nível inferior disso aí, vai estar mais para baixo, por isso que a gente coloca essas torres lá em cima. Vamos ter cuidado para não ter recirculação de ar, ou seja, para o ar que está quente, que passou ali dentro, não voltar. Senão a gente vai ter uma troca menos efetiva. As torres de resfriamento têm que estar distanciadas de pelo menos 2 metros e protegidas contra a propagação de incêndio. E a distância de uma torre de resfriamento e qualquer abertura, pode ser uma porta, janela, tem que ser superior a 3 metros. E essa abertura tem que ter uma porta contra incêndio. Isso aqui é da norma para você instalar uma torre de resfriamento. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Condensadores evaporativos é uma torre de resfriamento com um condensador, tudo num só. A gente tem um sistema tanto de torre quanto de condensador, tudo junto. O gás quente vem lá do nosso compressor com o nosso refrigerante, ele passa por umas serpentinas que fica aqui dentro, onde que vai receber a água, que é borrifada, e o gás vai ceder calor. É aquilo que eu falei, é um condensador dentro de outro condensador. A água está sendo resfriada através da troca com ar, e a água está resfriando a serpentina que está passando o nosso refrigerante. Então, esse aqui é um condensador evaporativo. Quando a gente quer selecionar isso, tem 3 fatores que são importantes. A temperatura de bulbo úmido, que a gente já sabe, que a capacidade dele vai reduzir se a nossa temperatura de bulbo úmido for muito grande. A vazão de água que vai ter ali dentro. Se você aumentar a vazão de água, você aumenta a capacidade. Nessa proporção, dobrou a vazão de água, aumentou 16% a capacidade. Essa é a relação. A vazão de ar, se a gente reduzir 50% a nossa vazão, reduz também 42% a capacidade. Então vejam que tem uma grande interferência desses dois na vazão. Quando tem uma redução da carga térmica, ou seja, quando você não precisa resfriar tanto o local, tem uma redução da pressão de condensação. Dessa forma, você aumenta um pouco a eficiência do seu ciclo. Só que tem alguns limites, né? A gente sabe que existem uns limites de condensação, e se a gente baixar isso, pode ter o congelamento também. E para algumas cargas que sejam muito pequenas, a gente reduz a nossa carga ali, nosso funcionamento do sistema, para se adequar a isso. Nesses valores, nessas cargas superiores a 50%, e essa temperatura de bulbo úmido, recomendo o uso de condensador em plena carga. Beleza. E para cargas inferiores, para cargas pequenas, eu preciso refrigerar menos o local, a gente precisa controlar a pressão de condensação, desativando algum condensador que esteja em paralelo. Por exemplo, se tiver mais de um condensador, a gente desativa ele para que ele funcione. Beleza. Então, o condensador evaporativo é amplamente utilizado em sistema de refrigeração industrial. Então, nessas indústrias, pode ser uma torre de resfriamento? Pode, mas pode ser também um condensador evaporativo, que é a maior possibilidade. E tem a vantagem que
proporciona para a gente ter uma temperatura de condensação mais baixa em clima quente. Então, isso aqui é o ideal para um clima que nem o Brasil, que é quente, em regiões úmidas também, que costuma ser o Brasil. Então, é um tipo de condensador muito eficiente, nesse nosso caso aqui. Essa aqui são as referências. Depois vocês dão uma olhada. Vou dar uma pausa aí com vocês. A gente volta daqui, vamos ver, 20h45. 20h55 a gente volta. Deixa eu encerrar a gravação. Ó, se inscreve no canal e dá o joinha.